O reajuste do piso salarial dos professores, anunciado na semana passada pelo governo federal, levantou debate entre estados e prefeituras, inclusive com alguns municípios se negando a pagar o piso anunciado. Nós vamos entender melhor sobre esse assunto conversando com o advogado especialista em direito educacional, Jorge Santana. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, o reajuste foi de 33%, que elevou o piso salarial de R$ 2.886 para R$ 3.845, e a gente sabe que muitos municípios não pagam, e isso é uma forma até também de valorizar a atuação desses profissionais, não é? Com certeza. Na verdade, o piso nacional do magistério, ele tem assento constitucional, né? É a Constituição que determina que professor da rede pública que trabalha na educação básica tem direito a receber o valor mínimo de vencimento básico. E aí também há até uma grande confusão do que é o piso, né? E alguns estados e municípios dizendo que pagam o piso, mas na verdade pagam uma remuneração. Então, assim, o piso nacional ele veio na Constituição como uma forma de valorizar o profissional de magistério. Para vocês terem ideia, hoje o profissional de magistério ele recebe muito abaixo do que os profissionais com a mesma formação, tá? E isso, inclusive, foi objeto da meta 17 do Plano Nacional de Educação. Então vamos começar explicando o que é o piso salarial. Exato. O piso salarial do magistério é o menor valor que o profissional de magistério deve receber pela jornada de 40 horas. E, obviamente, as demais jornadas serão calculadas de forma proporcional. Então, quando a gente fala de piso, o professor e o gestor ele tem que sempre pensar em vencimento básico, que é a menor rubrica lá do contra-cheque. Então, o vencimento básico é o piso, né? Então, o piso hoje, ano passado estava em R$ 2.886,24, sofreu aí um reajuste e foi para R$ 3.845,01. Doutor Jorge, e essas 40 horas semanais, elas devem ser cumpridas dentro da sala de aula ou também são levadas em considerações as atividades domiciliares, a correção de provas, preparação de aula? Perfeito essa sua pergunta, porque olha só, Soares, o próprio piso nacional do magistério, a Lei 11.738, ela determina que o professor só pode ter interação com o aluno em 2/3 da sua carga horária, tá? Está lá no artigo 4º da Lei do Piso, então é muito claro isso. Inclusive, isso tem sido objeto de vários descumprimentos da Lei do Piso por muitos municípios maranhenses que estão com seus planos de cargos, carreiras e salários desatualizados. Embora a Lei do Piso seja de 2008, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a constitucionalidade por 2 vezes da Lei do Piso e em 2011 tornou obrigatório a execução da Lei 11.738. Então, a sua pergunta é muito importante porque se cumpre a jornada de trabalho de 40 horas ou de 20 horas, a depender do caso específico. E esse aumento, ele será imediato, doutor Jorge? Sim. O artigo 5º da Lei do Piso ela é de clareza solar. O reajuste do piso ele será dado sempre no mês de janeiro de cada ano. Então, ele é sempre retroativo ao mês de janeiro, tá? Então, não há dúvida sobre isso. A própria lei determina isso. 1º de janeiro é a data base, digamos assim, para a atualização do piso nacional do magistério. Doutor Jorge, a quem cabe a fiscalização? Bom, primeiro os professores, né? São os principais fiscais, porque envolve diretamente a sua remuneração, então as entidades de classe e os órgãos de controle, importante dizer isso, tribunais de contas, controladorias, então todos esses órgãos, o Ministério Público, especialmente o Ministério Público, como fiscal da lei, porque a Lei do Piso é uma lei obrigatória e é importante, olha, esse espaço ele é fundamental para que os gestores também tenham conhecimento, porque há muita desinformação sobre a Lei do Piso. Primeiro, a Lei do Piso ela não necessita de nenhum instrumento normativo para que se torne obrigatório, porque a própria lei já dá os parâmetros de atualização.
Então não precisa de portaria do MEC anunciar o valor do piso, o valor de reajuste. O que o MEC faz, na verdade, é noticiar, digamos assim, qual foi o percentual que foi feito recentemente pelo ministro da Educação. Mas esse piso nacional, ele não atinge a rede privada, não é isso? Não. O piso nacional do magistério é exclusivo para os profissionais, os professores da rede pública, municipal e estadual, que trabalham na educação básica. Doutor George, explique também por que alguns municípios pagam o 14º salário dos professores e até o 15º salário e outros não pagam. É importante você tocar nesse assunto porque, na verdade, a legislação brasileira ela não acolhe o 14º salário, né? Então, a gente tem a gratificação natalina, que vulgarmente a gente chama de 13º salário, mas não existe 14º salário. Na verdade, todos esses valores que são pagos a título de 14º, 15º, são, na verdade, abonos salariais que os gestores pagaram porque não cumpriram o percentual mínimo que a Constituição Federal determina de 70% para o pagamento de profissionais de educação. Agora, imagina, nós estamos falando aqui, Soares, que os municípios não atingem um percentual mínimo de aplicação, que é 70%. E tem município que ainda resiste a pagar o piso nacional do magistério. Nós fizemos um levantamento em que mais da metade dos municípios maranhenses não atingiram os 70% de aplicação mínima na valorização do magistério, com pagamento de profissionais da educação. Então, há um indicativo que a sobra financeira para se efetuar o pagamento do piso, até porque nem todos os municípios pagarão os 33,23%. Alguns municípios que não pagam o piso deverão chegar nesse valor. Alguns municípios que já pagam o piso precisarão fazer, obviamente, porque não é de se esperar que o município pague apenas o piso, então deve ter algum tipo de reajuste salarial, mas o impacto nas finanças do município não será avassalador, como quer crer algumas instituições de defesa aí, de representação, na verdade, dos municípios. Doutor George, a gente só tem a agradecer a sua presença e os esclarecimentos que o senhor deu aqui no Bom Dia Mirante. Soares, eu que agradeço. Um abraço a todos os educadores que tocam aí a educação básica pelo país afora. Grande abraço. Bom dia.